presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separa já não separa mais, a luz voltada, apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. O sol teu nome grande, te dá o louvor perfeito. Graça e paz, querido, tudo bem? Eu sou o Bispo Adelcio, amém? Sou da igreja de Barra Mansa. Minha esposa é a pastora Simone, amém? Os abençoe. A gente está aqui, eu quero desejar feliz aniversário IPV. A IPV tem 20 anos, né? Fazendo 20 anos. E eu sou muito grato à IPV por tudo que ela tem promovido na minha vida e tudo. E a IPV tem uma história muito legal, eu já vou trazer uma mensagem, mas é a primeira igreja IPV aberta, primeira congregação aberta IPV, eu tive o privilégio de pastorear. Eu fui o primeiro pastor IPV, né, enviado como IPV, foi a primeira congregação que a gente abriu, a primeira igreja, né? Amém. Deus abençoe o bispo Zalias, a cada pastor, a cada bispo, a cada presbítero, a cada diácono. Feliz aniversário, 20 anos, né? E eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico. É um texto bíblico já conhecido, Evangelho de João, capítulo 12, diz o seguinte: foi, pois, Jesus aos 6 dias antes da Páscoa em Betânia, onde estava Lázaro, o que falecerá e ressuscitará dos mortos. E fizeram, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro ali uma ceia. Marta servia e Lázaro é um dos que estavam na mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés dos seus cabelos e encheu a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não vendeis o unguento por 300 dinheiro, a não ser e dê para os pobres? Eu queria compartilhar com vocês essa noite aqui, esse texto. Que vale, a primeira coisa, quanto que vale, né? O unguento aí varia, hoje seria o perfume naquela época tinha muito valor, né? O perfume, até hoje o perfume é caro, mas naquela época era mais caro. Você fazendo os cálculos é R$10.200. Você imagina R$10.200, Maria joga aos pés de Jesus. E eu fiquei pensando, 10.200, Judas falou uma coisa que é forte, poxa, gasta 10 mil para jogar aos pés de Jesus, né? Judas falou, era melhor dar comida aos pobres. Talvez naturalmente sim, mas tem algo que o valor é espiritual. E a primeira pergunta que eu faço hoje, quanto que vale a IPV hoje, hein? Quanto vale a IPV hoje, né? São 140, 150 igrejas. Quanto que vale a IPV hoje? Os prédios, quanto vale? Quero dizer que o preço da IPV hoje não tem dinheiro que pague. Muitas vidas salvas, muitos pastores levantados, muitos presbíteros levantados, uma igreja grande, não tem preço que pague. Talvez se chegasse um trilionário para comprar IPV,
não tinha como, porque o preço da IPV de algo espiritual que ela fez é muito grande, né? Quantas vidas libertas, salvas, quantas vidas largou as drogas, quantas vidas estão libertos, salvos de tudo, né? Então, o preço da IPV hoje, ela não tem preço. E aqui é o que a Maria fez, ou seja, Maria ungindo os pés de Jesus, não tinha preço. Aqui não tinha preço que Maria estava fazendo, né? Não tinha preço. Os R$10.200 ali não era preço para honrar Jesus. E eu quero dizer para vocês 3 pontos aqui. A primeira coisa que eu quero ensinar, quero meditar com vocês, é que não tem preço. 20 anos de IPV, vamos ser gratos, gratidão pela IPV. Não tem preço. Tudo que Deus fez na vida da IPV, quantas pessoas se salvam, não tem preço. É como esse perfume, alguns acharam até caro, porque R$10.200 em 1 minuto, assim, né? 1 minuto não, vamos pôr 5 minutos. É igual a IPV, não tem preço. O que Jesus fez não tem preço. Deus abençoe cada um de vocês. O segundo ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vão ter os olhos espirituais, porque se a gente tiver os olhos naturais, muitas vezes a gente vai criticar muito e vai desejar, vai esquecer de ser grato. A gratidão por esses 20 anos, a gratidão por tudo que fez. Glória a Deus. Vamos ser gratos. E o terceiro ponto que eu quero dizer para você: Maria, ela se preocupava mais com as coisas espirituais. Marta era mais materiais, né? As coisas, servir, tá? Vamos buscar as coisas espirituais esse ano. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Parabéns, bispo José Elias. Parabéns a cada pastor, a cada bispo, a cada diácono, a cada presbítero, a cada membro do DPV. Olá pessoal, tudo bem? Então, me chamo Kleber, sou casado, tenho uma esposa chamada Nataliane. Infelizmente ela não pôde estar aqui participando desse vídeo comigo, mas Samuel está aqui, meu filho, tem 9 anos. Estou na IPV de Barra Mansa, IPV sede de Barra Mansa, que hoje está na direção do Bispo Adelso, da pastora Simone, bênçãos na nossa vida, tem cuidado de nós, tem nos discipulado esses anos todos aí, né? Bastante anos juntos já, né, o bispo? Enfim, a minha história, ela se confunde um pouco com a história da IPV, né? Nós temos o privilégio de fazermos parte da IPV durante todos esses anos. Desde o início nós participamos, desde os primeiros passos como IPV nós estivemos lá. E para nós tem sido um privilégio muito grande, Deus tem nos abençoado. E contar um pouco da minha trajetória nesses poucos minutos, né? Da nossa trajetória como família IPV. Nós participamos, como eu disse, nós participamos do início. E antes eu fazia parte da IPV da Minerlândia, todos conhecem, né? Todos sabem que foi uma das igrejas responsável pela fundação da IPV, que, enfim, uma das igrejas que o auxiliou, que ajudou, que teve como seu pastor lá uma das pessoas que apoiou a criação da IPV. Até então era a IPI, Igreja Presbiteriana Independente da Minerlândia. Um abraço pro pessoal de lá também. E nós fazíamos parte de lá, eu, minhas irmãs, e enfim, contando um pouquinho da minha história, em 98 a minha mãe biológica, ela faleceu. Ela veio a falecer, e nós fazíamos, como eu disse, nós fazíamos parte daquela igreja, nós frequentávamos aquela igreja. Ela veio a falecer e nós ficamos um pouco assim, meio que dispersos, né? Cada um foi para um lugar. Eu e meu irmão mais novo ficamos com a nossa tia. Eu tenho 2 irmãs, Franciele e Amanda, e elas foram para casa dos irmãos da igreja, né? Que nos ajudaram, nos auxiliaram nesse momento difícil. A minha mãe, ela faleceu e nós nem chegamos a conhecer o nosso pai biológico. E aí, enfim, foi cada um para um canto. Eu e meu irmão, nós continuamos com a nossa tia, ficamos com a nossa tia, mas não por muito tempo, né? Depois de alguns meses morando com a minha tia lá em Três Poços, eu conheci o bispo Zé Elias, o pai de Zé Elias, a pastora Cláudia, a mãe Cláudia, que todos conhecem, que
que me adotou, que me levou para morar com eles. E ali começou, de fato, a minha história na IPV, né? E aí eu ganhei 2 irmãos maravilhosos, né? A Cloélia e o Matheus. Eu costumo dizer que, como eu sou o mais moreninho da família, né? Eu costumo dizer que a Cloélia nasceu de dia e eu nasci à noite, né? Então, ganhei, né? De presente do Papai do Céu, esses 2 irmãos maravilhosos, esses pais maravilhosos que eu tenho que honrá-los, tenho que respeitá-los. Eu costumo dizer que eu devo muito a eles, e devo mesmo, porque eu os visito pouco. Eu costumo dizer, né, que eles contam da minha história na IPV, contam de tudo, como tudo aconteceu, né? E quando eu tenho a oportunidade de estar indo na sede em Volta Redonda, e as pessoas perguntam, aí eles falam: esse aqui que é meu irmão Kleber, esse aqui que é meu filho Kleber. E aí eu costumo dizer que eu sou igual vento, né? Todo mundo sabe, ele está presente ali, mas ninguém conhece, ninguém viu, né? Então, tive, né, o privilégio de ganhar de Deus, de presente de Deus, essa família maravilhosa que me adotou, o Matheus, irmãozão, nós aprontamos muito juntos, deu muita bagunça na escola junto, a Cloélia também, os nossos momentos em casa, né, Cloélia, fazendo surpresa para os nossos pais, o Dia dos Pais, enfim. Ali iniciava a minha trajetória na IPV sede, né? E nós fomos ensinados, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, né? Como eu disse, a minha história, ela se confunde com a história da IPV, porque a IPV, desde que eu me entendo por gente, a IPV faz parte da minha história, né? Então, assim, como um testemunho, para que nós possamos honrar os nossos pastores, os nossos bispos, Mamãe Cláudia, Papai José Elias, eu os tenho como um referencial. O tempo todo que eu estive com eles, que eu morei com eles, nós estivemos debaixo do mesmo teto. Eu não vi nada que possa os desabonar como pai, como mãe, como pastores, tá? Verdadeiramente eles vivem o que eles pregam. Então eu queria abrir esse parênteses porque uma instituição, uma igreja, um ministério tão grande, tão glorioso como esse, que é a IPV, que se tornou a IPV nesses anos todos, não tem como dar certo se não tiver verdade nisso, né? Não tem como não dar certo se verdadeiramente quem tiver na direção não viver. E aquelas pessoas que hoje estão com eles aí, têm tido o privilégio de tê-los como bispos, como pastores, têm visto isso, têm vivido isso, né? Verdadeiramente eles vivem aquilo que eles pregam. É muito fácil as pessoas falarem, né? Agora, viver, e outra coisa, a pessoa que ela não vive aquilo que ela prega, aquilo que ela fala, ela constrói o seu vamos dizer assim, ela constrói os alicerces, eles estão em terra arenosa, né? Não dura muito tempo, né? O primeiro vento que vem esfarela tudo, a primeira dificuldade que vem acaba tudo. Então, só abrindo esse parênteses, a IPV, ela se confunde com a minha história, porque depois, durante todo esse período, depois eu vim para Barra Mansa, hoje, como eu falei, eu estou na IPV sede de Barra Mansa, e aqui eu vivi durante um tempo no Lar Pedacinho do Céu, uma instituição também, um orfanato, né, também, que foi criado pela IPV para poder cuidar de crianças abandonadas, crianças carentes, órfãos, crianças que não tinham ou que não têm pai e mãe. E depois eu vim para o Lar Pedacinho do Céu, convivi ali durante alguns anos, graças a Deus saímos e hoje sou casado, Deus me abençoou, Deus tem me abençoado, né? Graças a Deus a minha família é uma bênção. Vocês estão vendo aqui meu filhão, meninão esperto, com saúde. Deus tem abençoado, Deus tem assim honrado a nossa vida a cada dia. Então assim, é um testemunho que eu queria dar para vocês. Eu que saí do nada, que não tenho nada, que não sou nada hoje, né? Deus tem me abençoado através desse ministério, quanto mais a sua vida. Amém? Esse é o testemunho. Para mim é muito difícil, muito complicado falar da IPV. Nunca foi sorte, foi sempre Deus. É verdade, é verdade. Então, para mim é muito complicado falar da IPV porque a minha história, ela se confunde com a história da IPV. A história da minha família, ela se confunde com a história da IPV. Meus irmãos biológicos, meus irmãos de criação, né, se confundem também com a história da IPV. Então eu fico emocionado, faltam palavras para falar. O que eu tenho é agradecer. E não vai faltar oportunidade para a gente contar assim de uma forma mais
extensa, de uma forma mais detalhada a nossa história para vocês. Muito obrigado, parabéns IPV por mais um ano, pelos seus 20 anos, que tenham muitos e muitos anos e que a palavra de Deus seja pregoada, seja falada, seja ministrada, seja levada a cada dia por esse ministério maravilhoso. Que Deus abençoe os seus bispos, presidentes, meu papai, minha mamãe, Deus abençoe vocês e tamo junto, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus. Dá um tchau aí, Samuel. Tchau, pessoal. Tchau. Presença gloriosa aqui, eu quero sentir. Então direi que és Senhor, tua verdade reina sobre mim, e cada vez eu quero mais tua santidade. Descansar, cada dia quero mais tua unção e o teu poder. Quero mais, muito mais em ti viver. Muito mais do que palavras, meu amor, eu quero expressar na intimidade. O meu coração deseja tua presença gloriosa aqui. Eu quero sentir. Então direi que és Senhor, tua verdade reina sobre mim, e cada vez eu quero mais tua santidade a me envolver. Tu és tudo que eu preciso, és o ar que em ti quero me lançar, em teus braços descansar. Cada dia quero mais tua unção e o teu poder. Quero mais, muito mais em ti viver. Tu és tudo que eu preciso, és o ar que eu respiro. Em ti quero me lançar, em teus braços descansar. Cada dia quero mais tua unção e o teu poder. Quero mais, muito mais em ti viver. Aleluia! Quantos querem mais da presença dele neste lugar? Podem dar glória a Deus. Levantar as suas mãos aos céus e pedir mais, Senhor, mais da tua presença em nós. Aleluia! Aleluia! Para sempre reinarás. Declare. Para sempre reinarás.
Mesmo sabendo que iria passar, o meu Jesus por mim se entregou. Mesmo o cálice tentou evitar, mas em obediência ele pagou o preço por me amar, a dor em meu lugar. Mas não era o fim, a morte não reinou, Jesus ressuscitou, o inferno derrotou, ele venceu, a cruz não poderia derrotá-lo, a morte não havia decretado o seu fim, pois não acabaria assim. Ele venceu, como um cordeiro ele se entregou, mas como um leão ressuscitou, e pelo Pai ele foi exaltado. O preço por me amar, a dor em meu lugar, mas não era o fim, a morte não